Ezequiel 1. Ora aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho do bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. Cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham todos os 4 o rosto de águia. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E era o seu aspecto e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Quando eles andavam, andavam estas. E quando aqueles paravam, paravam estas. E quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que o cobriam do outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. E, parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E sobre o firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto, sobre ele. E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele ao redor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima. E, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor.
Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. E disse-me ele: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E abriu-o diante de mim. E o rolo estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e ele me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. E vai ter com os do cativeiro, com os filhos do teu povo, e lhes falarás, e tu dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, ao tocarem umas nas outras, e o banilho das rodas ao lado deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui, amargurado, na indignação do meu espírito. E a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim ter com os do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E por 7 dias sentei-me ali, pasmado no meio deles. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisaste, no seu pecado morrerá e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso. E tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre eles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor. Pois casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Pois casa rebelde são eles. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira. E coloca contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. Toma também uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas. Assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias de teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho miúdo, e espelta, e mete-os numa só vasilha, e deles faze pão. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será por peso, 20 siclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de 1 hin. De tempo em tempo beberás. Tu a comerás como bolos de cevada, e à vista deles a assarás sobre o excremento humano. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então me disse: vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me mais: filho do homem, eis que quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e beberão a água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se definhem na sua iniquidade. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. A terça parte queimá-la-ás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-la-ás ao redor da cidade.
e espalharás a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. E tomarás deles um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas da tua capa. E ainda destes tomarás alguns e, lançando-os no meio do fogo, os queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela. Porque rejeitaram as minhas ordenanças e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vós, e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as ordenanças das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E por causa de todas as tuas abominações, farei sem ti o que nunca fiz, e coisas às quais nunca mais farei semelhantes. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. E executarei em ti juízos, e todos os que restarem de ti, espalhá-los-ei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalhá-la-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Demais te farei uma desolação, e objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, à vista de todos os que passarem. E isso será objeto de opróbrio e ludíbrio, e escarmento e espanto, as nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com furiosos castigos. Eu, o Senhor, o disse. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. E aumentarei a fome sobre vós, e tirar-vos-ei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e feras, que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti. E trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles. E dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ravinas e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso. E arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e sejam destruídos, e os altares de incenso sejam cortados, e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Contudo deixarei com vida um restante, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelos países. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro, quando eu lhes tiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim, e cegado os seus olhos, que se vão corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus:
bate com a mão e bate com o teu pé e dize: Ah, por causa de todas as péssimas abominações da casa de Israel, pois eles cairão à espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá à espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e erma, em todas as suas habitações, desde o deserto até Dibla, e saberão que eu sou o Senhor. Demais veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas eu te punirei por todos os teus caminhos, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Mal sobre mal, eis que vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti. Eis que vem. Vem a tua ruína, ó habitante da terra. Vem o tempo, está perto o dia de tumulto, e não de gritos alegres sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te punirei por todas as tuas abominações. E não te pouparei, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis o dia, eis que vem, veio a tua ruína. Já floresceu a vara, já brotou a soberba. A violência se levantou em vara de iniquidade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem dos seus bens. Não haverá eminência entre eles. Vem o tempo, é chegado o dia. Não se alegre o comprador, e não se entristeça o vendedor, pois a ira está sobre toda a multidão deles. Na verdade, o vendedor não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja por longo tempo entre os viventes. Pois a visão, no tocante a toda a multidão deles, não voltará atrás, e ninguém prosperará na vida pela sua iniquidade. Já tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à batalha. Pois sobre toda a multidão deles está a minha ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade, devorá-lo-á a fome e a peste. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos se tornarão fracos como água. E se cingirão de sacos, e o terror os cobrirá. E sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançá-la-ão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Esses metais não lhes poderão saciar a fome, nem lhes encher o estômago, pois serviram de tropeço da sua iniquidade. Converteram em soberba a formosura dos seus adornos, e deles fizeram as imagens das suas abominações e as suas coisas detestáveis. Por isso eu a fiz para eles como uma coisa imunda. E entregá-la-ei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo. E a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto. Porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Pelo que trarei dentre as nações os piores, que possuirão as suas casas, e farei cessar a soberba dos poderosos, e os seus lugares santos serão profanados.
Quando vier a angústia, eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. E buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei pranteará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, e para baixo, era fogo, e dos seus lombos, e para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pois, os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem do ciúme na entrada. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda outras grandes abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. Disse-me ainda: Entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Entrei, pois, e olhei. E eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia o odor de uma nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Também me disse: Verás ainda maiores abominações que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então me disse: Viste, filho do homem? Verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E assim, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Viste, filho do homem? Acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá? O fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor:
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Profanai a casa, e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, enquanto eles estavam ferindo, e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra, e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima, a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de injustiça. Pois eles dizem: O Senhor abandonou a terra. O Senhor não vê. Também, quanto a mim, não pouparei nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me ordenaste. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma, como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas giradoras, até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam de pé ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e passou para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e pôs-se junto a uma roda. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como o brilho de pedra de crisólita. E, quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio doutra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções sem se virarem quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E, quanto às rodas, elas foram chamadas rodas giradoras, ouvindo-o eu. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim, o segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto de leão, e o quarto era rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, andavam as rodas ao lado deles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam do lado deles. Quando aqueles paravam, paravam estas. E quando aqueles se elevavam, estas se elevavam com eles, pois o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram, acompanhados pelas rodas ao lado deles, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar.
e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e debaixo das suas asas havia a semelhança de mãos de homem. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham a mesma aparência, eram eles mesmos. Cada um andava em linha reta para a frente. 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a caldeira e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel. Pois eu conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é a caldeira. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada eu a trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei juízos entre vós. Caireis à espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeira, nem vós servirei de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado as minhas ordenanças. Antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim cabal ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. A nós se nos deu esta terra em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que os mandei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis, e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então o Espírito me levantou, e me levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. Assim se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde.
À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e por ali sairás. À vista deles levarás aos ombros os teus trastes, e às escuras os transportarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas o chão, porque te pus por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para o exílio. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. Às escuras saí, carregando-os aos ombros, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor, pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e às escuras sairá. Ele fará uma abertura na parede e sairá por ela. Ele cobrirá o seu rosto, pois com seus olhos não verá o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço. E o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas, espalhá-los-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação. E sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Dilatam-se os dias, e falha toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e não será mais usado em Israel. Mas dize-lhes: Estão próximos os dias, e o cumprimento de toda a visão. Pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada. Pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz 13. O Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio coração. Os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem fizestes uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Porque tendes falado vaidade e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, sim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo: paz, e não há paz. E quando se edifica uma parede, eis que a rebocam de argamassa fraca. Dize aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Sobrevirá forte chuva, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso e, na minha ira, farei cair forte chuva e grandes pedras de saraiva, na minha indignação, para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes com argamassa fraca, e darei com ela por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Quando ela cair, vós perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de argamassa fraca. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, a saber, os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e conservareis em vida almas para vosso proveito? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando aqueles que não haviam de morrer e guardando vivos aqueles que não haviam de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aqui eu sou contra as vossas pulseiras mágicas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços. E soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como aves. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do meu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações. Mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos são alienados de mim pelos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e exterminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele,
e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, mas que sejam eles o meu povo, e seja eu o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela a fome, e dela exterminarei homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e estas a assolarem, de modo que ela fique desolada, sem que ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres. A terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa pela terra, de modo que eu extermine dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus: quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, para exterminar dela homens e animais? Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem a ter convosco, vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, até de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos. E sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais do que qualquer outro pau é o da videira, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca, para se lhe pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo, para servir de pasto. O fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dele fica também queimado. Serve para alguma obra? Ora, quando estava inteiro, não servia para obra alguma? Quanto menos, estando consumido ou carbonizado pelo fogo, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como entre as árvores do bosque é o pau da videira, que entreguei para servir de pasto ao fogo, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Farei da terra uma desolação, porquanto eles se houveram traiçoeiramente, diz o Senhor Deus.